A Angélica, então, ela é tecnóloga em alimentos pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre e doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos também pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente, ela é diretora de assuntos regulatórios e projetos de extensão e consultora de qualidade e segurança de alimentos da empresa Certifi Consultoria. Realiza treinamentos em company de BPF, APPCC, microbiologia, higienização e ministra cursos abertos de microbiologia de alimentos e higienização industrial junto à Academia Certifi, além de ser responsável pelo projeto Certifi nas universidades. Ela também é revisora de periódicos nacionais e internacionais. Então, Angélica, deixo contigo quando tu quiser iniciar a tua apresentação. Então vamos lá, pessoal, né? A gente vai falar basicamente então sobre a eficácia antifúngica de sanitizantes utilizados em indústria de alimentos. Vou trazer alguns princípios ativos que são de autorização, autorizados pela Anvisa e registrados, né, junto à Anvisa e Ministério da Saúde, para ser autorizados para uso em indústria de alimentos, né? A gente vai ver mais na frente que existem algumas regulamentações, né, nacionais que estabelecem a questão da avaliação de saneantes domiciliares para uso de indústrias alimentícias. Uma delas vai trazer a classificação dos sanitizantes, quanto se é para ser utilizado em indústrias, hospitais, se é de uso público, né, para piscinas, enfim, né, desse resumo. E a RDC, né, de 2010, ela vai trazer sobre justamente essa questão das análises de eficácia dos sanitizantes, mas que a gente vai estar falando um pouco mais na frente. Então, basicamente, hoje a gente vai falar somente sobre essa parte antifúngica, né? Eu sei que vários questionamentos vêm da parte de bactérias também, mas como o meu trabalho do doutorado foi aplicado a isso, decidi trazer somente a parte de eficácia antifúngica. Para a gente começar a entender a questão, né, da deterioração fúngica de alimentos. Também quero já enfatizar que não estarei falando sobre a questão de fungos toxigênicos. Testei alguns fungos toxigênicos, obviamente, principalmente na indústria de carnes, que vocês vão ver, só que não foi o meu objetivo comparar fungos toxigênicos. Aliás, porque é um ponto também que, quando a gente estuda fungos, ou a gente fala sobre fungos, a maioria das pessoas já remete à questão das micotoxinas, né? É a parte mais falada dentro da parte dos estudos de micologia de alimentos. Porém, tem essa questão da deterioração que às vezes ela acaba ficando de lado no sentido... Por quê? Porque ela não mexe tanto com a questão, não impacta tanto a saúde do consumidor, porque micro-organismos deteriorantes, eles não causam, né, doenças transmitidas por alimentos. Já os patogênicos, sim. Porém, quando a gente fala de deterioração de alimentos, a gente está falando de perdas econômicas consideráveis dentro de indústrias. Então, os aspectos que eu trabalhei na minha tese de doutorado foi com as indústrias de pães, indústrias de laticínios, de queijarias, principalmente, chegam a perder 5% da produção por deterioração fúngica, e também nos embutidos carnes, curados e maturados, que são comumente já relacionados à deterioração fúngica ou a condenações por contaminação de fungos coloridos, né, no caso que a gente chama que recobrem a superfície. As causas mais frequentes da deterioração, então, são os fungos filamentosos e a levedura. E as leveduras, né, que são os fungos leveduriformes. O ar, ele tem sido descrito como a principal fonte de contaminação nesses produtos, e foi o que eu consegui concluir ao longo de todos esses 4 anos de estudos, né, basicamente 3 anos de estudo nessa área, que justamente o problema maior da deterioração de fungos está relacionado à contaminação fúngica do ar. Por quê? Porque eles estão dispersos, né, dentro do ambiente industrial, geralmente na forma de aerosóis, que a gente chama, ou seja, eles estão praticamente pulverizados no ambiente. E aí, para a gente conseguir fazer uma descontaminação nesse sentido, a maioria das indústrias acaba prezando por higienização de superfícies e acaba, né, negligenciando o fato da descontaminação ambiental, ou da controle ambiental, controle do ar, né, que seria uma forma de fazer com que essas gotículas, essas células de fungos que estão, né, literalmente flutuando no ar,
se depositem e depois façam a higienização ou a limpeza, né, da superfície, na verdade, a sanitização, né, para reduzir carga microbiana quando a gente fala de sanitização. Então, né, isso acaba que as indústrias não têm levado tão a sério, digamos, algumas, né, não todas, obviamente, e essas partículas, elas acabam circulando, então, nos ambientes, entre as atividades dos colaboradores, as comunicações entre salas distintas, que às vezes não são literalmente separadas, né, favorecem a contaminação, os drenos do piso, sistemas de ventilação, principalmente, né, a questão também de todos os geradores de ar para dentro da indústria de alimentos, né, para quem precisa da questão de ventilação e etc., acaba, às vezes, negligenciando a higienização desses ambientes e acaba, né, que esses esporos acabam se depositando, geralmente um esporo de fungos, por análise também, por teste que já fiz, acabam ficando dispersos no ar até entre 30 minutos, 1 hora, né, que provavelmente ao final da higienização, do processo de higienização, leva esse tempo, e aí depois, justamente quando acaba esse processo, que essas partículas vão acabar se depositando e elas aí vão agir, né, como fonte inicial de contaminação, com o crescimento do micélio, o aparecimento do micélio visível dos fungos sobre a superfície desses alimentos, vão acabar deteriorando esses produtos. Foquei muito no trabalho da questão da problemática conforme o tipo de indústria, tá? Tentei classificar as indústrias de certa forma, não trouxe essa tabela aqui para apresentação, mas quem procurar os meus trabalhos, né, vai encontrar, principalmente num artigo de revisão que eu tenho, e também na minha tese propriamente dita, uma tabela onde eu trago literalmente todos os fungos, problemas que tem para esses 3 tipos de indústria, né, e como acontece a contaminação e posterior deterioração desses produtos. Então, algumas espécies de fungos estão comumente relacionadas a um nicho ecológico específico que a gente diz, né? Que pode culminar na deterioração de grupos alimentícios específicos. No caso aqui, que a gente vai falar sobre os pães, os queijos e os produtos cárneos, né? E essa contaminação e a deterioração vai ser determinada por uma interdependência de fatores fúngicos, né? Características do alimento e condições de processamento. Porque a gente sabe que para um micro-organismo se desenvolver em um alimento, ele está muito relacionado, né, qual tipo de micro-organismo que vai atacar um alimento de forma X, vai ser também conforme a composição, principalmente a composição nutricional e também os fatores intrínsecos desse produto, como pH e a atividade de água. Então, na deterioração de pães, é crucial a gente considerar que os esporos fúngicos são oriundos da matéria-prima, né? Por quê? Porque a maioria desses fungos estão principalmente presentes em trigo, centeio, cevada, milho, né? A gente já sabe que são contaminantes, de certa forma, naturais, fazem parte, né, da composição da rausoflora natural, da microbiota natural desse produto. Então, no momento que essas farinhas são misturadas, pesadas, né, por exemplo, numa maceira ou na questão de pesagem de ingredientes, esses esporos fúngicos que estão presentes na farinha, eles vão para o ar ambiente, né, pelo próprio processo de fabricação dos pães, e posteriormente eles podem recontaminar a superfície de produtos, principalmente na fase pós-assamento. Por que a gente tem certeza que é uma questão de recontaminação? Porque existem testes, principalmente relacionados à microbiologia preditiva, principalmente um teste de meu colega de doutoramento, Marcelo, que fez justamente a inativação de Penicillium roquefort, por exemplo, e algumas outras cepas, em pães. Então, a gente sabe que acima de 180 graus não sobra nenhum esporo. Depois da etapa de assamento dos pães, acaba que não sobra nenhum esporo nesses produtos. Então, da onde vem essa fonte? Da recontaminação. Por quê? Geralmente, um pão, antes de ser fatiado, por exemplo, ele fica a questão de 5 horas esperando numa sala de resfriamento para posteriormente seguir o seu processo. Algumas indústrias têm essa sala sem um controle, por exemplo, um ambiente aberto, sem essa sala não é um ambiente literalmente fechado. Então, o quê? Aquele esporo que esteve lá no começo da produção, sendo manipulado junto com a farinha, foi para o ar, levou um tempo para se depositar novamente, e lá no momento da questão da sala de resfriamento, que às vezes é próximo desse ambiente, acaba fazendo com que recontamine e esse pão então vai se deteriorar
geralmente já na casa do consumidor. Por quê? Geralmente um pão tem validade, às vezes, dependendo de 14 dias, 30 dias, dependendo do tipo também de produto antifúngico que é utilizado nele. E até surgir um micélio visível, às vezes demora de 3 a 5 dias para um fungo demonstrar, né, as suas cores, digamos, de certa forma, né? Os fungos bonitões, principalmente os verdes lá, que a gente vê bastante no pão, certo? Por quê? Porque esse fungo ele precisa em contato com o oxigênio para ganhar aquela forma colorida, né? Então, por isso que a gente diz que a gente tem que desconsiderar todo o produto, todo o pão, no momento que a gente encontra uma fatia mofada na frente ou no meio. Por quê? Porque as hifas dos fungos são hialinas, ou seja, elas são transparentes e a gente não consegue visualizá-las. No momento que esse fungo, essa hifa consegue encontrar o oxigênio, ela acaba se colorindo. Então, não quer dizer que o pão já não esteja totalmente mofado, não estivesse totalmente mofado, deteriorado antes. Feito da parte dos pães, a parte dos queijos e produtos carnes, geralmente eles têm na sua sala de maturação o seu grande problema, né? Por quê? Porque é a questão que às vezes também, pela mesma questão, às vezes não há tempo de fazer a higienização correta desse ambiente. E esse fungo, ele fica ali girando e vai deteriorando de um produto para outro, né? A gente sabe que os esporos de fungos, por exemplo, no momento que você mal encosta num salame, digamos, mofado, você acaba visualizando aquele pozinho que sai, esses são os chamados esporos de fungos, e eles acabam se contaminando toda a sala, somente no momento acaba contaminando a roupa do próprio colaborador, né? E a gente acaba levando ele de um lugar para outro. Também, essa condição da vida útil também vai ser influenciado nesse ambiente. Esse ambiente a gente chama de house flora, ou seja, onde ele vai estar inserido, qual é a flora original que tem na composição dessa minha sala de maturação, né? E vão contaminar a superfície dos produtos. Assim, né, eles vão se adentrar e principalmente pela questão dessa falta de higienização entre uma batelada e outra. A gente sabe, né, que, por exemplo, antigamente se era permitido até em alguns países, se utilizava a cultura starter com penicillium naljovense, que é aquele penicílio branco que recobre o salame, que tecnicamente é um fungo que é esperado, né, nos salames, ele era adicionado na massa, e aí justamente para ter esse controle, né, de oxidação, de lipídios, enfim, e se transformar, né, em aroma e sabor. A gente sabe, Penicillium arantiobrígio também causa, tem vários fungos que estão relacionados com o bom gosto, digamos, do salame e do aroma. Porém, eles são fungos que a gente não tem como controlar. Fungos são muito difíceis de serem controlados. Eu não tenho como somente aderir, escolher somente essa house flora para adicionar no meu produto. Ainda mais numa sala de maturação. A gente não tem como fazer esse controle. Então, acaba que sempre é condenado após a visualização de algum tipo de fungo colorido. Mas voltando à questão do naljovense, justamente não é mais utilizado hoje em dia, nem nos países europeus, principalmente na questão da Itália, que utilizava muito essa questão, porque o próprio Penicillium naljovense, ele acabou produzindo micotoxinas e algum tipo de antibióticos também, então acabou-se que não temos como controlar 100% dessas cepas, né, e tudo então que não for colorido, tudo que for colorido, né, digamos, os dourados, os verdes, os pretos, os negros, os alaranjados, a gente acaba por condenar. A questão, então, como fazer o controle da deterioração, né, e principalmente como controlar, então, esse problema, justamente através dos métodos químicos, né, de sanitização, né, ou seja, as medidas higiênico-sanitárias, através delas a gente faz o controle da contaminação e acaba prevenindo a deterioração precoce de alimentos. Então, a questão da aplicação de um efetivo método de limpeza seguido por um processo de sanitização, a gente consegue atingir esse objetivo, tá? Só para ilustrar que a questão do método de limpeza seguido de um processo de sanitização é o que a gente chama, ou de desinfecção, é o que a gente chama de higienização. Então, a gente só pode dizer que fez um processo de higienização se a gente cumpriu as duas etapas, né, que muita gente chama por L mais D. Essa questão do conceito de saneante e desinfetante, ele também muda ao longo da legislação. E confesso que ao longo da minha tese inteira de doutoramento,
eu passei a tentar entender, né, a definição da Anvisa justamente para desinfetante ou sanitizante. Porque quando a gente pensa num desinfetante, eu não sei vocês, mas eu penso no produto de lavanda ou no pinho-sol que a gente utiliza, né, em casa para limpar o banheiro ou alguma coisa. Para mim é isso que é um desinfetante, né, tecnicamente. E é os nomes mais comumente que a gente encontra em supermercados de venda livre. Porém, pela sua definição, um desinfetante, ele reduz a carga microbiana a níveis aceitáveis, incluindo os esporos. Nas primeiras legislações não trazia essa definição, nas últimas vem. E um agente saneante, ele é um agente que somente reduz a níveis aceitáveis a contaminação de um alimento. Então, tecnicamente, a gente deveria chamar de desinfetante e não de sanitizante. Né? Porém, a gente não existe nenhum manual completo de higienização no nosso país ainda. Então, é muito difícil esse tipo de discussão, porque é uma confusão, literalmente. Se a gente vê nas legislações mais atuais, nem vem mais a palavra desinfetante, nem saneante, domos sanitários. Né? Então, às vezes, tem produtos que são classificados como desinfetantes, saneantes, a gente acaba que não sabe do que a Anvisa está falando, de certa forma. Então, o que eu pensei é o quê? Basicamente, pensar num grupo da matemática. Assim. Num grande grupo está os desinfetantes. Dentro deles estão os sanitizantes. Então, todo desinfetante é um sanitizante, mas nem todo sanitizante é um desinfetante. O que vai mudar, transformar um desinfetante num sanitizante ou vice-versa, é a carga microbiana que ele vai ser capaz de reduzir e a concentração. Por exemplo, se eu usar uma concentração mais baixa, ele vai ser um sanitizante. Se eu usar uma concentração mais alta, tecnicamente, ele seria um desinfetante. Porém, na minha tese, eu não nomeei como sanitizante porque é a linguagem mais comumente utilizada dentro da indústria. Então, a sanitização, ela visa reduzir a contaminação de superfícies e ambientes a um nível seguro, objetivando, então, a redução da carga microbiana através dos agentes sanitizantes. Para isso, para a gente conseguir a escolha do princípio ativo, ela vai ser um passo muito importante. Por quê? Para a escolha, de via de regra, para a escolha de um sanitizante ideal, a gente tem que levar em consideração alguns fatores, como espectro de ação, ou seja, o espectro de ação e atividade antimicrobiana. Para quais micro-organismos o meu sanitizante ele é indicado? Né? Isso já vem lá com as fichas técnicas, vem na própria indicação do fabricante, a indicação do rótulo. O atendimento aos requisitos de segurança e legalidade aos órgãos fiscalizadores pertinentes, por exemplo, precisa estar registrado esse sanitizante junto ao órgão da Anvisa, né, e do Ministério da Saúde. A superfície local que vai ser desinfectado, por exemplo, é um aço inox 304, é um aço inox 306, é piso, é parede, é teto. O que eu vou estar sanitizando? O meu teto é teto normal, teto de gesso, é teto de piso, é teto de zinco, né? Existem vários tipos de teto, de certa forma. Então, a gente tem que pensar. Por exemplo, os meus cantos são todos arredondados, eu tenho cantos mortos, eu vou precisar limpar embaixo de equipamentos, dentro de equipamentos, né? A superfície e o local também influenciam muito no que, por exemplo, a gente vai falar de cloro mais na frente. Cloro, tecnicamente, ele é o melhor sanitizante que tem para fungos, já dando um spoiler dos resultados. Porém, ele é altamente corrosivo para equipamentos e ele tem a questão do manipulador também, dependendo das concentrações que vocês vão ver mais na frente, que ele somente tem eficácia para fungos nas concentrações que extrapolam os 200 ppm, 300 ppm, que geralmente são utilizados. Então, eles acabam se tornando altamente corrosivos e irritantes à pele, além de outras coisas. Falando no cloro e conteúdo de matéria orgânica residual, que tipo de indústria eu vou trabalhar? Está trabalhando no laticínio, um frigorífico, uma indústria de panificação? Tem grande diferença pelo acúmulo de matéria orgânica. Quanto mais matéria orgânica no ambiente, por exemplo, se eu estiver me utilizando de cloro, o cloro consome a matéria orgânica e perde sua eficácia rapidamente. Além da eficácia do cloro ser nos primeiros 15 minutos, e a da maioria dos sanitizantes é nos primeiros 15 minutos, então a gente tem a doce ilusão, às vezes, até em casa, de que a gente usa hipoclorito e vai deixar de molho de um dia para o outro e vai fazer mais efeito. Para micro-organismo não vai fazer efeito nenhum. O efeito está nos primeiros 15 minutos e do tempo de contato entre só o sanitizante e o micro-organismo, que são os testes in vitro. Ali que é o poder de eficácia. O conteúdo
da matéria orgânica residual se influencia, tanto que os testes são com adição da matéria orgânica, tá? Então é muito importante eu saber que tipo de matéria orgânica está presente no ambiente. A temperatura, tem sanitizantes que acima de 20, 30, 40 graus, se eu vou estar utilizando um processo de temperatura de desinfecção com água quente também, eu posso estar perdendo toda a eficácia do meu sanitizante. Então, preciso ter esses controles, que às vezes a gente não dá bola, né? Ou a própria indústria acaba não dando bola, ou seja, vou utilizar aquele ali porque é melhor, mas acaba não levando em conta todos esses padrões. A questão do tempo de contato e também do poder residual. Mesmo após o terceiro enxágue, tem sanitizantes que ficam com um poder residual sobre a superfície, né? Tem sanitizantes que voltam a refazer a película de cromo que existe sobre as superfícies de aço inox e aí acabam revitalizando o próprio equipamento, tendo mais cuidado com o equipamento. Agora, por exemplo, se eu vou falar de um outro sanitizante que é mais corrosivo, eu vou estar perdendo a vida útil desse meu produto. Existem alguns agentes fumigantes que consomem a umidade do ambiente e acabam tendo um efeito residual, um poder residual maior se o ambiente está com uma umidade relativa mais alta. Então, é muito importante que a gente tenha essa questão da escolha do sanitizante. Não é somente eu escolher ou por valor ou porque rende mais, é justamente eu saber qual micro-organismo eu estou trabalhando. Isso é muito importante também. Então, porém, né, essa questão do sucesso da desinfecção, ela não vai depender somente das características do produto, mas também da questão da forma que eles são utilizados, né, e das características dos micro-organismos presentes no local e da sensibilidade desses, ou seja, o que eu objetivei fazer, quais eram os objetivos específicos da minha tese. Justamente, vocês vão ver mais à frente, que eu vou falar logo nos próximos slides, que existem 2 padrões para teste de sanitizantes, né, no país para fungos. Se eu utilizasse somente os padrões para testar um sanitizante a ser utilizado na minha indústria, eu com certeza, isso é comprovadamente, eu não vou ter os resultados ideais. Ou seja, por quê? Porque cada micro-organismo ele é diferente, por mais que é a mesma cepa, é isso que a gente vai ver, que tem uma variação de sensibilidade entre elas. O fungo que cresce aqui na minha indústria, o meu Penicillium roquefort do meu pão, pode não ser o mesmo do Joãozinho lá da esquina, por mais que são caracterizados com a mesma, são identificados ao mesmo nível de gênero e de espécie. É totalmente diferente, né? Então, a questão da característica do micro-organismo, qual é o seu micro-organismo problema dentro da sua indústria, é o mais importante que tem para essa questão. Dentro dos princípios autorizados no país, a gente tem os iodados, os clorados, os compostos de quaternário de amônia, né? O ácido peracético, o peróxido de hidrogênio. Dentro dos compostos de amônia quaternária, a gente tem os da segunda geração, que são os cloretos de benzalcônio. Os quaternários de amônia, os compostos de amônia quaternária e o cloreto, eles acabam também sendo classificados como detergente por algumas vezes, porque eles têm esse poder de detergência. Ou seja, eles podem atuar na primeira fase também de um processo de limpeza, no caso que seria que o processo de limpeza é através do uso de detergentes para reduzir aquela camada de sujidades mais grosseiras e leva embora alguns micro-organismos, mas não é o objetivo do processo de limpeza. Então, os compostos de amônia quaternária e seus derivados, ou de primeira, de segunda, terceira e quarta, até quarta geração, que vêm sendo melhorados com os estudos, né, pelas indústrias que produzem compostos sanitizantes, eles tendem a melhorar e tendem a colaborar, porém, não abriria mão, né, de um outro sanitizante para fazer a finalização. Outros princípios que a gente tem são as biguanidas, os fenóis, os aldeídos, né? E assim, isso falando de sanitizantes químicos aqui de maneira, mas a gente, por exemplo, tem tecnologias limpas como utilização de ozônio, luz ultravioleta, né? Se a gente vai falar da questão de todos os tipos de métodos de higienização, mas basicamente a gente está falando aqui somente da questão dos sanitizantes líquidos, né? E de princípios de uso autorizados. São viáveis economicamente, né, e são os mais comumente utilizados pela indústria. Alguns são mais caros, né, principalmente a questão das bigonidas. Os agentes fumegantes, eles têm um custo de uso mais elevado também. Mas partindo com questão da avaliação da eficácia, em relação à comprovação da eficácia, né, dos sanitizantes, a gente tem a RDC
número 14 de 2007 e a 35 de 2010, né, ambas da Anvisa, e elas vão trazer que os produtos saneantes domo-sanitários com ação antimicrobiana somente serão registrados e autorizados para uso mediante a comprovação da sua eficácia aos fins propostos, através de análises prévias, né, realizadas com o produto acabado e nas diluições de uso indicadas pelo fabricante. O que a Anvisa diz quanto às análises? Podem ser feitas via Ministério da Saúde, Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, que é da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz. É o primeiro trabalho que teve da Fiocruz, foi no ano de 2014, tá? Que traz a questão da avaliação de eficácia. Então, é um estudo totalmente novo, são estudos totalmente novos, que são coisas que existem há muito tempo, porém, né, somente agora, nas últimas legislações e somente com mais estudos, que alavancou a questão justamente dos testes de avaliação da eficácia. E aos laboratórios oficiais credenciados, e no caso, os laboratórios acreditados que cumprem ISO 17025, que podem realizar esse tipo de análise. Os procedimentos autorizados para esse tipo de análise é da OAC, é do Comitê Europeu de Normalização, o Comitê Europeu que a gente chama de CEM, e essa NFT é uma norma francesa, é um protocolo francês, é o único protocolo que eu encontrei disponível no mundo que fala de avaliação da eficácia de sanitizantes difundidos por via aérea, ou seja, os fumígenos, os fumigantes, né, os agentes de vela, que muitas pessoas chamam. Então, são essas 3 padronizações que a gente tem no meu trabalho. A questão da OAC, o uso de cilindros, já caiu de moda há muito tempo, no meu ponto de vista. Não temos controle nem de diluição, por exemplo, a gente nem tem... o método da OAC, ele nem traz, por exemplo, se a gente vai padronizar um inóculo inicial em 10/5, 10/7, não tem esse tipo de padronização. Já o Comitê Europeu, então, e a NFT, elas trazem, foi os métodos que eu acabei por utilizar. No meu estudo, eu testei todos esses fungos, né? No dia da minha defesa, eu brinquei, né? Que eu disse que só tinha feito isso. Se vocês imaginam quanto de análise dá isso, né? Quem é da área sabe. Quem é da pesquisa imagina mais ou menos quanto de análise eu fiz. Se vocês veem na primeira coluna branca, até onde aqui a gente tem o PR11, que é um penicillium roquefort, que foi isolado de bom deteriorado, são os deteriorantes de pães. Então, todos esses fungos. Testei 2 cepas de Aspergillus pseudoglaucus, que antigamente era chamado de Eurotium, né? Ifopichia burtoni, que é aquele fungo que causa aquele problema que a gente chama de shock mold, que é aquele fungo branco do pão. Penicillium pani e Penicillium roquefort. Depois, mais abaixo, temos os deteriorantes de queijo, que testei. Se vocês verem, né, tem repetições de cepas, são as 3 cepas diferentes de cada espécie que eu acabei testando para ver se havia diferença de sensibilidade entre elas. Testei comune roquefort. E para os produtos caros, temos o Aspergillus westerdick, Penicillium polônico, onde tem 2 cepas, é porque não conseguimos mais cepas, às vezes são difíceis de se conseguirem. E Aspergillus pseudoglaucus também. Chevalier e Flavus, né, também foram testados. Cladosporium, que é um grande problema na indústria de carnes também, né? E alguns fungos indicadores de higiene do ambiente, que são os que a gente chama de fungos higomicetos, que são os mucores e a Lichtenma corimbífera, né, que foram testados também, que são aqueles peludões que muita gente diz, né, os penteludões, são esses, são indicadores de condição higiênica do ar. E embaixo temos as 2 cepas padrões para teste, o Aspergillus brasiliensis e um fungo levedondiforme, que é a Candida albicans, tá? Para a concentração de esporos, ela foi padronizada em 10/8, com o auxílio da câmara de Neubauer, para a questão dos difundidos por via aérea e dos líquidos, e para 10/7 para os líquidos, e 10/8 para a via aérea. Uma das adaptações que eu fiz no meu estudo foi mexer na concentração dos esporos. Por quê? Se você pega um padrão de análise de teste de eficácia, ele pede para você padronizar em 10/5 o seu inóculo. Porém, a gente começou a se perguntar, né, e principalmente também com o auxílio da minha orientadora, a professora Marina, né, que está junto comigo em todo esse estudo, todo o pessoal do laboratório de micologia de alimentos, os meus coautores, que são muito importantes para a realização, né, desse trabalho. A questão que, se a gente se pergunta, se a gente faz análise por ml e a gente utiliza para os testes somente 50 microlitros dessa concentração,
E depois a gente adiciona 100 microlitros do sanitizante e a gente dilui em 10 ml de água. E os outros, além mais, os outros eram em 100 ml de água. Então, como é que a gente vai manter a mesma concentração inicial? Tecnicamente, para quem é um pouquinho da área vai entender o que eu estou falando, que é na questão, se eu tenho uma concentração de 10/5 e eu usei toda essa água peptonada para diluir, para fazer a recuperação, não vai sobrar nada de espora de fungos no final. Então, a maioria dos testes de sanitizantes são realizados assim. Ou seja, às vezes não é porque o sanitizante é eficaz, é porque a padronização do inóculo não está sendo feita da forma correta. Então, foi isso que eu trouxe para o meu trabalho, isso que eu trouxe para os meus artigos, justamente a questão da padronização de esporas. Por isso que a gente aumentou, daí no momento que a gente aumentou para 10/8 e para a normativa francesa, a gente recuperou um controle de 4, ou seja, a partir desse controle de 4, que foi, por exemplo, que não foi exposto ao sanitizante, eu consegui ver a redução ou não, porque vocês vão ver que algumas normativas pedem a redução de 4 ciclos logarítmicos. Ou seja, se eu tenho um controle de 4, não deveria sobrar nada. Agora, imagina se eu parto já de 5. Não vai sobrar nada do mesmo sentido. Então, por isso que é importante a questão de pensar o que tipo de padronização de inóculo a gente está fazendo, para justamente saber se a gente está cumprindo realmente com a questão da eficácia ou não. Porque a gente não tem que pensar só na padronização do inóculo. A gente tem que pensar o quanto a gente vai diluir esse inóculo para fazer o controle positivo. Mesmo que o controle positivo seja com água, a gente vai fazer diluição da mesma forma para fazer a análise em placa, porque é confirmado em placa depois. Né? Então, isso é muito importante, a questão da padronização. E aí pode ser que tá o erro, às vezes, nas concentrações, justamente por essa questão. Os sanitizantes que eu avaliei, então, foi cloreto de benzalcônio. Todas essas concentrações recomendadas que vocês veem é o que está no rótulo do fabricante, tá? Eu não inventei nenhum tipo de concentração. O 0,3 aqui, por exemplo, e o 5% era isso que dizia. E entre elas eu fiz uma média. Por quê? Porque os protocolos dizem que você tem que testar a mínima, a máxima e uma concentração intermediária, né? 3 concentrações no mínimo. Então, a gente fez o quê? Fez uma média entre as mínimas e as máximas. E eu aponto, desde já aqui, se vocês veem uma grande diferença entre valores. Por exemplo, se eu sou dentro de uma indústria de alimentos, eu vou escolher de 0,3 a 5. Não sei, tá lá no rótulo, eu posso usar de 0,3 até 5. Às vezes a gente vai utilizar o quê? 0,3 para gastar menos, ter menos consumo de sanitizante. Porém, vocês vão ver que nas concentrações menores, a maioria dos sanitizantes não é eficaz, incluindo os melhores. Então, por exemplo, se eu deixo muito a escolha da indústria, eu acabo que eu posso estar utilizando doses subletais e, em vez de eu estar eliminando o problema, eu estou criando um grande problema com a questão da resistência microbiana aos sanitizantes. Ou seja, eu estou criando resistência induzida, né, frente a sanitizantes. Ou seja, tudo que está acontecendo com os antibióticos está acontecendo com os sanitizantes também. Ah, então foi esses 6 princípios ativos, 5 princípios ativos líquidos e o ortofenilfenol fumigante, que foi um agente fumigante, né, que a gente acabou testando também, eu acabei testando também durante a minha tese. O suprassumo da minha tese, que eu sempre digo, é esse heatmap que foi construído a partir das reduções. Então, o que vocês podem observar? Que aqui temos todos os fungos testados, os sanitizantes lá em cima e as concentrações. Quanto mais azul escuro, mais eficaz é o sanitizante. Primeiramente, vou falar sobre as cepas de pães, tá? As cepas de penicillium que é forte. Se a gente observar os sanitizantes mais eficazes que ficaram em carga de redução de microbiana entre 3 ciclos logarítmicos e até mais do que 5 ciclos logarítmicos, porque o controle para líquidos, no caso, foi de 5, tá? Então, o log, né, o controle era de 5 e a partir de 5 que houve as reduções. Então, quando é maior que 5 é porque eliminou tudo, né? E se ficou nos azuis mais claros, digamos, porque não teve uma redução tão grande, e indo até a 0 quando é bem branquinho. Então, a gente observa aqui para os fungos de pães. O primeiro é o ácido peracético na concentração de 1,5 a 3, seguido pelo cloreto de benzalcônio na sua concentração maior e para a cepa, né, de Penicillium roquefort, PR11.
Eu quero que vocês já observem aqui na questão, nas próprias 3 cepas que trazem a grande diferença. Por exemplo, olha o peracético lá, 3% para o PR06, ele eliminou mais de 5 logs. Porém, para o PR11 e para o PR67, ele ficou entre 13 e 3,9 logs de redução. Ou seja, é a mesma cepa. É a mesma cepa, o mesmo sanitizante foi tratado da mesma forma. Porém, a partir do 1,5 para essas 2 cepas não houve mudanças na redução. Ou seja, comprova que a sensibilidade muda conforme a cepa, mesmo uma cepa dentro da mesma espécie. As piores... Desculpa te interromper, tu tem mais 3 minutos, tá? Tá. As piores concentrações, então, foram do hipoclorito, nas concentrações mais baixas e nas concentrações que comumente são utilizadas dentro da indústria, e depois seguido da bigonida, que se observarem pelas cores, foi o sanitizante com menor eficácia para todos os fungos. Vou passar rapidamente, novamente, para ressaltar a diferença entre as cepas, por exemplo, dos penicílios roquefortes isolados de pães e o penicílio roquefort isolados de queijo. Vamos focar somente na parte aqui do cloreto de benzalcônico. É obviamente que dá para notar a grande diferença de sensibilidade entre umas, né? Por exemplo, as cepas de queijo são totalmente mais resistentes que as cepas de pães nesse caso. Porém, estou falando da mesma espécie, né? Penicillium roquefort, porém isolada de um substrato diferente. Para a questão da Ifopichia burtoni e do Penicillium panium, só para ilustrar que são o cloreto e o ácido peracético foram os melhores. E quero pontuar a questão também da diferença, ou no caso aqui, da semelhança entre os aspergilos pseudogláucos, mesmo isolados de pães e mesmo isolados de carnes, eles se mostraram com a mesma sensibilidade, diferente dos roquefortes. E quero trazer as cepas de carne. Se vocês observarem, as cepas dos produtos carne são as cepas mais resistentes aos sanitizantes, tá? Não se sabe ainda por quê, porque não se tem estudos molecular com a inativação dessas cepas por sanitizantes, né? Porque aí a gente sabe que cada sanitizante ou atua na oxidação lipídica ou atua na hidrólise. A gente não sabe o mecanismo de ação de alguns, mas não de todos, né? Então a gente tem que ter esse conhecimento com a questão principalmente dessa grande diferença de resistência que tem para os produtos cárneos dos demais produtos das demais cepas de produtos que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, certo? E também chama a atenção para a questão do fumígeno. Por exemplo, as cepas foram mais resistentes de Western-Dick, né? O Western-Dick é produtor de ocratoxina A e ele tem um grande problema para a indústria de carnes. Ele é o que a gente chama de mofo dourado. E se vocês observarem, o fumígeno ele não foi eficaz para nenhum dos outros, mas ele foi para o Western-Dick, que foi super resistente para os outros sanitizantes. Então, é para realmente a gente pensar que existe uma grande diferença de tipos de produtos que eu estou utilizando em frente a cada micro-organismo que eu estou testando. E para finalizar, só para observarem a questão dos 2 padrões. Ou seja, se eu simplesmente fazer análise somente com o meu padrão, principalmente imagina a indústria de carnes aqui, né? Tá ferrada. Por quê? Porque se vocês veem a questão da avaliação da eficácia, se eu utilizar somente padrões, ela me autoriza a maioria e todos os sanitizantes, né? Porém, a gente vê que na realidade não é isso que eu quis trazer. Só para finalizar rapidamente, as concentrações mais baixas recomendadas pelo fabricante são, na maioria das vezes, ineficazes para a eliminação de fungos, tá? O nível da legislação exige maior do que 99,9 de redução, ou seja, 3 logs, né, para fungos e 4 logs para a norma francesa. Então, a maioria dos sanitizantes não cumpriu essa questão. Realmente, a gente conseguiu demonstrar a existência de variação de sensibilidade entre as cepas de fungos isolados, né, de vários produtos e de uma mesma espécie, tanto entre cepas de substratos diferentes e cepas no mesmo substrato. Em geral, o ácido peracético ele foi o sanitizante de maior eficácia, né? Ele é o sanitizante de maior eficácia, sendo considerado um bom princípio ativo entre todos os testados e para todos os produtos. O ácido peracético parece demonstrar sua maior eficácia quando confrontado com cepas oriundas de panificados, em oposição à eficácia mais reduzida quando a cepa de produtos carnes, que foram os fungos mais resistentes. O cloreto de benzalcônio também se mostrou um bom agente quando se trata de fungos isolados, de produtos de pães, né? Podendo ser utilizado alternado, que a gente fala, né, de rodízio de sanitizantes.
O quaternário de amônia também, porém, apresentou baixa eficácia, né, frente aos mesmos deteriorantes, e mesmo sendo o cloreto um derivado do quaternário de amônia, a gente vê que eles não têm a mesma eficácia. O hipoclorito, bigonide e o agente fumigante à base de ortofenilfenol raramente apresentaram eficácia, né? O hipoclorito só apresenta eficácia quando confrontado em umas concentrações muito maiores, que altamente ele se torna, às vezes, até mesmo corrosivos. Bom, pessoal, da minha parte era isso. Eu tinha muito mais coisas para falar, né? Quem sabe, me conhece, sabe que se me deixar falar, eu falo um monte. Tem muito mais coisa para ser discutida dessa área, a questão do rodízio dos sanitizantes, a questão da resistência, das doses subletais, né? Enfim, mas quem sabe, né? Fica aí para uma próxima apresentação, né? Que a gente consiga fazer mais. Vou parar de compartilhar aqui para visualizar a Sublime. Desculpa se me passei, né? Mas a questão que espero ter contribuído aí com vocês e com todo mundo que está nos prestigiando. Não, nos comentários, Angélica, muitas pessoas falaram que era para deixar mesmo o tempo passar, porque a palestra estava excelente. Que bom, não agradeço. Não problema ter passado o tempo. A gente tem muitas perguntas aqui, eu tentei dar conta de salvar a maioria aqui, mas são muitas perguntas interessantes. Muita gente pediu o link da tua tese. Sim, eu posso disponibilizar via vocês, talvez, né? Sim, vamos disponibilizar os teus artigos também, né? O pessoal aqui da organização já colocou o link do teu Lattes também, para quem quiser entrar, né? Sim. Então, aqui algumas perguntas que eu vi, o pessoal ficou bem interessado e não entendeu ainda. Vou colocar aqui para ti na tela. A principal diferença entre assim, teve muitas perguntas. Essa questão assim, ó, por via de regra, um desinfetante ele reduz todas as formas de micro-organismo, reduz, por exemplo, o ambiente a níveis aceitáveis em relação a micro-organismos, porém, um vai reduzir esporos e o outro não. Por via de regra, seria isso, tá? Só que a própria legislação, depois, ela muda essa questão de diferença e acaba trazendo como redução a nível aceitável, mas ainda traz as duas terminologias, tanto o sanitizante quanto o desinfetante. Então, por isso que eu falei que num grande grupo, um desinfetante, ele está num grande grupo e dentro dele está os sanitizantes. O que vai variar se é um sanitizante ou desinfetante é a concentração do produto que eu vou utilizar. Por exemplo, se eu for utilizar uma dose mais alta, que vai fazer a eliminação de esporos, eu vou chamar de desinfetante, senão vai ser um produto sanitizante. Só que essa terminologia de desinfetante, como eu dei o exemplo, não é utilizada dentro da indústria. Inclusive, poucos vendedores na área de sanitizantes sabem essa diferença. Então, por exemplo, por acaso, nessa semana estava num curso de higienização e um participante me disse, não, um vendedor me explicou essa diferença, que é só aumentar ou diminuir a dose. Então, poucas pessoas sabem. Então, muita gente chama de sanitizante. É muito comum utilizar o termo sanitizante. Tanto que na minha tese, eu utilizei sanitizante. Agora, pessoal, lá fora é sanitizante, tá? Traz a questão, né? Na tradução, usa sanitizantes. Então, é muito comum utilizar isso. Tá bem. Outra pergunta interessante. Qual bibliografia tu recomenda para preparar o inóculo? A minha? Eu acho, né? Eu tenho que fazer propaganda do meu trabalho. Não, mas sério, pessoal, no meu trabalho, na minha tese, está bem explicado como preparar o inóculo inicial, a questão da raspagem, da lavagem do micélio, a contagem em câmara de Neubauer. Quando a gente fala rapidamente, mas nos meus trabalhos vocês vão encontrar realmente como faz. Porque essa é a adaptação que eu fiz. Então, realmente, para essa questão do inóculo, né, se vocês quiserem observar a legislação do Comitê Europeu, ela tem que ser adquirida, não é uma legislação gratuita, é uma legislação cara, tá? E são várias fases. Então, lá na minha tese, tem um resumo, basicamente, do Comitê Europeu, como ele pede. Não falo dos esporos lá, mas falo no material e métodos, se alguém quer trabalhar com essa parte. Tá bem.
Eu acho que essa daqui tu já respondeu um pouco, né? De qual a Sim, legislação de sanitizantes. a 14 e a 35, uma de 2010 e uma de 2007. Opa. A próxima, durante os intervalos de produção de um frigorífico, por exemplo, quais produtos mais eficazes para realizar a higienização operacional das mesas de refis? A questão, pessoal, da mesa de refile, por exemplo, é onde vai ter contato com o alimento, né? Então a gente tem que cuidar, sim, porque muitas indústrias ou muitos produtos vêm com a questão do não enxágue, o não necessário enxágue. Eu não indico a não realização do terceiro enxágue. Até a nossa legislação aqui do nosso estado e o próprio de boa, ele traz o terceiro enxágue, tá? A realização do terceiro enxágue. Então, obrigatoriamente, justamente por essa questão de sobrar o sanitizante, tá? O que eu digo é depende do tipo da mesa. Se for tiver alguma questão de acrílico ou alguma questão de aço, né? Evitar os níveis de hipoclorito, mas na mesa de refile, se tiver um grande acúmulo de matéria orgânica, principalmente, né? Tem que fazer uma sanitização, uma higienização, uma limpeza com um detergente, pode ser com auxílio de água quente, e aí sim aplicar um produto sanitizante. Pode ser de qualquer um desses que a gente falou, né? Mas os compostos clorados, eles são bons nas concentrações mais baixas. E o ácido peracético, ele é super bom também para essa questão. Mas investigar, cuidar bastante com essa questão do consumo da matéria orgânica e de que temperatura você vai estar utilizando. E o próprio DFSAI não indica a não higienização, tá? Não cumprir a o terceiro enxágue, justamente porque não tem estudos de resíduos de sanitizantes, o que se sobra sobre a superfície ou se não é inativado. Cuidado também, pessoal, quem faz suave de superfície, que se fizer suave logo depois do uso de sanitizante, você pode levar o sanitizante para dentro do suave e aí você acaba inibindo os micro-organismos ali presentes. Então, soluções neutralizantes antes de fazer suave também, muito importante. Perfeito. Aqui mais uma. A exposição da luz UV nas áreas de descanso dos produtos processados afeta a propagação de fungos ou apenas de bactérias? O V é bom, é uma descontaminação de superfície, já foi testado para chás e para pães também, de certa forma. Mas, assim, tecnicamente, você fazer uma sala inteira de resfriamento de luz ultravioleta, vale muito mais a pena você investir num processo de higienização completo, com o uso de sanitizantes. A gente tem muitas mais outras perguntas, Angélica, mas o nosso tempo está acabando, infelizmente. A gente Sim. quer agradecer muito a tua participação, o teu aceite. Eu que agradeço. Os teus conhecimentos, né, nessa área. Infelizmente, a gente não tem tanto tempo. Sim. Eu que agradeço, né, vocês, de toda a organização, ao Felipe também, que faz os contatos sempre comigo. E quero dizer, aproveitar para fazer uma propaganda, de certa forma, se me é permitido. Eu ministro cursos abertos, tá? Junto à Academia Certifi de Higienização e de Microbiologia. Então, a gente trabalha bastante. Vai vir um lançamento bem legal na parte de microbiologia agora, em breve, tá? Então, quem tiver mais interesse também de me procurar, tem o meu e-mail, ficou na apresentação, não sei se chegaram a anotar, mas é angelica@certifi.com.br. Né, quem quiser me escrever para trocar alguma ideia, alguma coisa, estou aberta também. Mais alguma pergunta? Acho que acabamos por aqui, Angélica. Eu não sei se nós aí está meu e-mail. Mandar as perguntas, né, que não foram respondidas. Sim, assim, não, talvez eu demore um pouco para responder, né, enfim, mas eu tentarei responder todos de certa forma e também vamos ver se a gente consegue divulgar, né, os artigos e a tese, enfim. Se vocês digitarem Angélica Olivier Bernardi lá no Google e tese, vai aparecer a minha tese, está no repositório da UFSM, né, para quem tiver interesse. Ela é de domínio público, né? É para isso que a gente produz conhecimento. Os artigos, sim, são em revistas fechadas, né? Porque é na plataforma do Science Direct. E aí alguém que é na Food Microbiology, no International Journal e na LWT, se alguém quiser procurar por lá também. E aí a gente pode divulgar, né? De maneira gratuita, não me importo de compartilhar com vocês também.
esses papers. Agradeço novamente, né, o convite de vocês e muito legal o que vocês estão fazendo, né, para trazer toda essa questão para o público, né, de maneira gratuita, o conhecimento, uma troca de conhecimento gratuito. Então, parabenizo a todos a organização, a transmissão, tudo muito legal, parabéns mesmo. E estou sempre à disposição para o que vocês precisarem de parceria, só contar comigo. Sim, muito obrigada, Angélica. Merece. Uma ótima noite a todos.